Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Verso 12. Espírito Santo amado, te pedimos que nos ajudes no entendimento das Escrituras desta manhã, que nos leves a consciência da nossa responsabilidade como teus filhos, como discípulos de Jesus, teu amado. Oramos pedindo que nos esclareças, abras os olhos do nosso entendimento e coloques no nosso coração, acima de tudo, o temor, Senhor, para não andarmos fora dos teus caminhos. Ora abençoando este rebanho tão precioso e lindo. Ora abençoando seus pastores e líderes. Ora abençoando os irmãos que se reúnem nas células, que trabalham na formação de outros líderes. Ora abençoando a cada um dos teus filhos queridos, da música, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, das mulheres, cada um deles que trabalha com tanto amor para cuidar e abençoar pessoas. Agradecidos, eu invoco o teu cuidado sobre eles, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Evangelho de João, capítulo 13, verso 12. Depois de Jesus ter lavado os pés dos seus discípulos, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, estava ali aconchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez a Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa
percebeu a que fim Jesus lhe dissera isto. À mesa não entenderam que Jesus estava falando. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que fosse, ou que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, Judas, saiu logo, e era noite. Noite para Judas. Queiram apagar as luzes e projeta para mim esse breve filmetezinho, um videozinho de 2 minutos, por favor. Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme aí. Pega. Olhe para mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão, que reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. A natureza da igreja de Jesus é amor. A natureza da igreja de Jesus não é culto, não é sermão. Culto e sermão faz parte da reunião, isso é outra coisa. Mas a natureza, o DNA da igreja de Jesus chama-se amor. Chama-se amor. Eu passei esse vídeo para alguns dos pastores, meus amigos, e disse para eles o seguinte: esta mensagem que eu creio e que eu prego. A razão da existência da comunidade da graça
é esta. E hoje, no dia do aniversário da Comunidade da Graça, eu fiz questão de lembrar como é que nós nascemos. Nós nascemos como uma igreja que vive em amor. Porque a minha paixão sempre no cristianismo, desde a minha conversão, vindo de um lar espírita e católico, bisneto do pai do espiritismo no Brasil, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, meu bisavô, aprendi com os espíritas, aprendi a servir, a doar, a entregar. Aprendi isso com os espíritas, vendo meu pai fazer isso. Meu pai era capaz de pegar o próprio carro dele e entregar para alguém que na rua tivesse necessitado. Está aí, Sueli, minha esposa, como testemunha desse fato. Aí está o meu filho Marcelo, como testemunha desta verdade. Meu pai, um espírita que levava a sério. Aprendi com ele, sendo espírita, mais do que reencarnação. Eu aprendi que a encarnação de Cristo em nós é o segredo de uma vida cristã de abundância, de serviço, de doação e de entrega. Assim nasceu a Comunidade da Graça, sonhando em ser um corpo de serviço a serviço do corpo de Cristo. Esta foi a primeira frase, que eu sempre gostei dessas frases que identificam a visão, né? Um corpo de serviço a serviço do corpo de Cristo. No Brasil, nós fomos a primeira igreja a preparar um adesivo e colocar nos carros com a seguinte declaração: eu amo você. O primeiro pastor na televisão, ao longo de mais de 20 anos de programa de televisão que eu fiz, era o primeiro e o único pastor que, no final de cada programa, dizia: sabem, a razão disso que eles falam é porque eu amo. Amo sim, amo você. Quantos ouviram eu falar isso? Aí está. Até hoje vocês me ouvem repetir a mesma frase. Porque esta frase que quero que identifique a minha vida. Identifique a minha vida. Quando Deus me deu o privilégio de eu abrir as portas da minha casa e adotar 3 crianças abandonadas pelos irresponsáveis dos seus progenitores, não pais, progenitores, gente que os gerou, eu o fiz com a visão de a Igreja de Jesus que vive em amor. Quando eu recebi na minha casa dezenas de pessoas que passaram por lá, moraram em nossa casa, não tornaram-se meus filhos de papel passado, mas tornaram-se meus filhos por responsabilidade de serviço a eles. Era porque a visão que Deus alimentava no meu coração era que cristianismo era, acima de tudo, em amor. Amor, amor, amor. Porque a igreja de Jesus é a igreja do amor. Não é a igreja da religião barata. Que Jesus veio para condenar exatamente todos aqueles dogmas, aqueles padrões meramente aparentes da religiosidade dos judeus. Quando eles coavam um mosquito e engoliam camelos. Quando eles eram capazes de dar a volta no mundo inteiro para fazer um discípulo para o judaísmo, e depois se tornavam aquele discípulo que eles ganhavam 2 vezes filho do diabo. Assim foi Jesus quem condenou a prática meramente aparente da religiosidade. Nesta parábola que vocês viram aqui contada por Jesus, lá estavam 2 religiosos, exatamente comprometidos apenas com a sua religião e com o seu culto. E que quando se depararam com aquele desprezado homem que havia sido na estrada assaltado, violentado, eles naturalmente passaram de largo e desviaram-se daquela vítima, daquele assalto, daquela violência, porque para eles mais importante é eles correrem no culto religioso da sua sinagoga ou do seu templo, exatamente porque não tinham tempo para cuidar das pessoas. Entendeu? Porque não tinha tempo para cuidar de pessoas. Não tinha tempo para cuidar de pessoas. A gente vive num século
em que as pessoas não se preocupam com pessoas. Veja o morticínio da Síria. Veja o morticínio na Ásia, na África, na América do Norte, na Europa, na América do Sul. Veja a violência. Veja esses grupos criminosos que matam crianças, que sequestram crianças e que tiram os seus órgãos para vender no mercado negro de transplantes. Este é o mundo que a gente vive. E quando Jesus chamou eu e você para ser sal da terra e luz do mundo, vocês acham que ele tinha a pretensão de fazer o quê? Que a gente fosse membro da religião mais perfeita daqueles dias? Ele disse não. Não. E o texto que acabei de ler para vocês diz que Jesus, depois de ter sentado com seus discípulos, finalzinho do seu ministério terreno, para uma refeição com eles, Jesus disse: vejam bem, da mesma forma que eu faço com vocês, façam uns com os outros. Eu lavei os pés de vocês. Eu cuidei de vocês, de lavar-lhes os pés. Agora lavem os pés uns dos outros. Eu dei a minha vida por vocês. Agora vocês dão a vida uns pelos outros. Eu renunciei por vocês. Agora renunciem uns pelos outros. E disse Jesus, sendo eu mestre e senhor, dei-lhes o exemplo. Fazendo assim, façam vocês também uns aos outros. O que me impressiona no cristianismo não é os grandes festivais gospel. O que me impressiona no cristianismo são as grandes reuniões, os grandes encontros fantásticos e festivais da música gospel, qualquer outra que seja. O que me impressiona no cristianismo não são os grandes sermões dos grandes preletores do mundo moderno. Não. O que me impressiona no cristianismo é o simples, o pequeno e o pobre, que abre as portas de sua casa para receber o necessitado, o aflito, o pobre, a viúva e o desesperado. O que me impressiona não são as grandes reuniões que nós temos. E hoje em dia é uma luta para ver quem é o maior e mais importante. Quem é o chefe dos apóstolos? Quem é o grande sumo sacerdote? Quem é o suprassumo da religião mundial? Quem é o mais importante dos homens? Pelo número de pessoas que conquista, pelas pessoas que arrebanha, pela sua atitude muitas vezes cinematográfica. Vi pouco tempo atrás um vídeo que me deixou com o meu coração partido. O anúncio nas redes sociais de um desses grandes e poderosos evangelistas dos nossos dias, que ele estava colocando as suas roupas, seus sapatos, suas gravatas para serem vendidos. Estava vendendo roupa e sapato e camisa, lenço e tudo, porque ele precisava mudar o guarda-roupa dele. Então ele estava vendendo e as pessoas iam comprar porque tinha unção no sapato. Só se for a unção do chulé. Esse mesmo senhor, reunido num grande grupo lá em Porto Alegre, há pouco tempo atrás, e aquela multidão toda em pé, que a multidão fica como que paralisada, porque eles têm a capacidade de seduzir a multidão, que é uma coisa fantástica. Eles têm uma capacidade de comunicação que seduz. E as pessoas ficam como que hipnotizadas por eles. E esse senhor, a multidão toda em pé, eu vi isso no vídeo, me mostrar. E a pessoa que me mostrou estava lá naquele dia. Eu passei por Porto Alegre agora, poucos dias atrás, né? Então a pessoa estava lá. E aquele senhor, como os grandes artistas,
do rock e do música pop aí, moderna, né? Ele pegava e se jogava para trás, jogava no meio do povo, e o povo pegava, segurava, e um passava para o outro, como se fosse um grande artista moderno da televisão. Sabe o que chama-se isso? Falta de temor de Deus. E falta de respeito com pessoas como vocês. Pessoas como vocês. Pessoas simples, de boa fé, que têm coração correto e sincero, e que se vêm me ouvir, ou ouvir um dos meus líderes, vêm porque entende que temos o que dizer e o que mostrar através do estilo de vida que vivemos. Tristeza. E o cristianismo empobrecido. Porque falta a essência do cristianismo, que se chama amor. Aí Jesus disse: estão vendo como é que eu fiz com vocês? Lavei os pés de vocês. Vocês estão compreendendo o que eu fiz? Jesus perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Cadê o Antunes? Não está aí? Precisou? Porque eu queria até pedir que ele falasse isso hoje à noite lá na Vila Mariana. Tá? E Jesus está dizendo: vocês estão entendendo o que eu estou ensinando a vocês? Vocês estão entendendo o que eu estou mostrando para vocês? Assim como eu fiz, sendo eu Senhor e Mestre, vocês façam também. Repitam isto. Lavem os pés uns dos outros. Qual é o significado do lava-pés? Tirar a poeira, a sujeira dos pés dos discípulos que percorriam as estradas da Judéia, da Galileia, poeirentas? Não, mais do que isso. Jesus mostrava que exatamente os pés têm um significado importantíssimo na constituição de um organismo humano. Nós precisamos dos pés para nos mantermos firmes, equilibrados, podemos andar, podemos caminhar, tomarmos direção, rumo. Precisamos dos pés. Pessoas que não sabem para onde ir, se perdem, tomam rumos equivocados, acabam tomando decisões e direções completamente equivocadas e perigosas. Então Jesus disse: cuide dos pés. Naquela época, a refeição, esta ceia, não era feita numa mesa como nós temos hoje, ao estilo ocidental. Mas naquela época, tomava-se as refeições, eram como se fosse sentado, inclinado numa almofada, em várias almofadas, em que eles se inclinavam e se encostavam assim. Por isso que João, vocês viram aqui, que era o discípulo que inclinou-se sobre o peito de Jesus na proximidade, porque ele estava desse lado, assim, Jesus inclinou aqui e João estava exatamente do outro lado. Então João inclinou a sua cabeça do outro lado. Por isso, não é que estavam sentados aí, João sentado com Jesus, João encostou. Não, estavam encostados no chão, deitados no chão, e foi assim que Jesus ouviu a grande pergunta que João fez a Jesus, porque era a pergunta de todo o grupo. Quando Jesus falava sobre o exemplo de lavar os pés, ele estava falando do exemplo de servir e de cuidar uns dos outros, de dar a vida uns pelos outros. As nossas células servem para quê? Por que nós somos uma igreja que prioriza a vida das pequenas células? Por quê? Porque é a única maneira de nós cuidarmos bem de vocês. Tendo um grupo pequeno de pessoas, célula, 6, 7, 8, 10 pessoas no máximo, para dar qualidade de serviço às pessoas. Quando o líder da célula, mais maduro espiritualmente, tendo o seu auxiliar, tanto quanto ele, com a mesma concepção e maturidade, ajudam a cuidar das pessoas da célula. Fortalecem, animam, amam, servem, lavam os pés, cuidam uns dos outros. Esta é a visão da célula. Célula não é um ministério da igreja, não é um programa da igreja, melhor. Célula não é um programa da igreja. A célula é a igreja. Célula é a igreja. O que é a célula? A igreja.
que é lá que as pessoas se reúnem. Jesus se reúne com a célula dele. 12 homens. 12 homens, era a célula dele. E Jesus estava cuidando daqueles 12. E Jesus disse para eles: viram como eu fiz? Façam vocês uns aos outros. Eles não entenderam direito o que significava. Jesus haveria de explicar, e disse o seguinte: vocês são bem-aventurados se vocês praticarem estas coisas entre vocês, se vocês servirem-se, cuidarem-se mutuamente, aí então vocês são bem-aventurados, são felizes. Pessoas felizes são aquelas que praticam esses princípios, são aquelas que cuidam umas das outras. Aí Jesus disse, deu uma notícia terrível: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. E agora levantou uma celeuma no próprio grupo, o pessoal preocupado: quem será? Quem será? O que é que está havendo? E Jesus disse: um dentre vós vai me trair. Um dentre vós vai me trair. Veja, Jesus lava os pés dos 12 discípulos, inclusive de Judas. E diz: um vai me trair. Que naturalmente o discernimento de Jesus coincide sobre a atitude, a disposição que havia no coração de Judas de traí-lo. Então Jesus discerne e diz assim: um dentre vós me trairá. Aí todo mundo estava assustado: quem é que vai fazer, quem é e coisa. Aí Simão vai lá e pede um sinal, diz a Escritura. Pergunta: a quem Jesus está se referindo? Fala com João, amigão dele. A quem está se referindo? Aí Jesus, no verso 26, diz assim: é aquele a quem der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, Jesus um pedaço do pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Agora, o que me chama a atenção aqui é o seguinte: o verso 28 diz que nenhum dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Não entenderam. Jesus disse: olha, aquele a quem eu der o pão molhado, que era costume na época, né, o anfitrião tomava um pedaço do pão, molhava no vinho e dava ao seu convidado, às pessoas ali do seu relacionamento. E Jesus disse: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Pega o pão e põe na boca de Judas. Agora, vocês podem entender que eles não entenderam isso? Você pode entender o que está escrito na Escritura, que os discípulos estavam sentados, fizeram a pergunta, queriam saber quem era. E Jesus disse: é aquele que eu der o pedaço de pão molhado. E ele dá o pão molhado na boca de Judas. E você ouviu que a Escritura diz que nenhum entendeu? É isso que me preocupa. Quando nos falta discernimento sobre as necessidades e carências uns dos outros. Quando nos falta a percepção de que o irmão não está bem. Que o irmão está em crise. Que o irmão está sendo tentado. Que o irmão pode cair. Que o irmão pode se afastar de Deus. Que o irmão pode trair Jesus. Que o irmão não está bem na sua vida com Deus. Que o irmão não está bem. Jesus deu a dica clara. Isso que me impressiona. Que é claro, está o pão molhado, é ele que vai me trair. E o que é que os discípulos fizeram? O que é que eles fizeram? Respondam. O que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? Nada. O que é que eles fizeram? Nada. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Será que nós não corremos o risco de fazer a mesma coisa? Será que já não temos feito isso tantas vezes? Por isso é importante a igreja em pequenos grupos. Porque ali no pequeno grupo que a gente tem a condição de conhecer a necessidade um do outro.
Aqui no meio do grupo, da reunião coletiva, eu não tenho condição de saber da necessidade de nenhum de vocês. Mas quando nós estamos reunidos em pequenos grupos, 12, era o máximo que Jesus reuniu, foi fácil para Jesus discernir a necessidade de alguém que ia cair. Pergunta a você, disse Jesus, se vocês compreendem estas coisas, pratiquem essas coisas. Se eu, sendo Senhor e Mestre, dei o exemplo para vocês, façam o que eu fiz. Vamos ver o que é que Jesus fez? E então diz a Escritura que os discípulos não entenderam nada. Os discípulos não entenderam nada. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Deus. Verso de número 69 do capítulo 26. Verso 69 do capítulo 26. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio. Ah, não é aqui, desculpe. Opa. Mateus 27, desculpe. Versos 1. Ah, está aqui do lado, 1 a 5. Capítulo 27 do Evangelho de Mateus, versos 1. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matar. Amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, tristeza, arrependimento, remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam para Judas: que nos importa? Isto é contigo, isso é problema teu. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pergunta que eles fazem nesta manhã: será que não haveria chance para Judas? Alguns creem na teologia da predestinação fatalista, creem que Judas era o traidor, nasceu traidor, tinha que ser traidor, ia morrer traidor, ia para o inferno traidor. Eu não creio nisso. Eu creio que arrependimento muda a história da vida de qualquer pessoa. Ou não? Eu creio que arrependimento muda a história da vida de qualquer pessoa. Arrependimento muda a história. Arrependimento faz com que a pessoa tenha uma nova chance, ou não? Está lá o Ronaldo, a mensagem que o Ronaldo deixou para nós no domingo passado. Arrependimento, tristeza pelo pecado cometido e abandono, leva a pessoa para uma nova chance. Não tem esse negócio, Judas tinha que ser o traidor mesmo, tinha que ir para o inferno. Nasceu para ir para o inferno. Espera aí, hein, Ronaldo? Acho que Deus criou o cabo para mandar para o inferno? Vocês creem assim? Ainda bem, nem eu. Deus não criou ninguém para o inferno. O único que foi mandado para o inferno foi o diabo, porque não se arrependeu. Porque se arrependesse, mudasse de atitude, teria sido perdoado também. Ou não? Sim. Mas para isso ele é diabo. Agora vejam, o que me preocupa, meus queridos, não é isto. O que me preocupa não é isto. Me preocupa é a insensibilidade do grupo. O que me preocupa é a falta de discernimento da necessidade das pessoas. Meu Deus do céu! Eu quero ser pastor de uma igreja que ame as pessoas. Porque senão eu vou terminar o meu ministério fracassado. Eu não quero ser pastor de uma igreja que tenha multidões e multidões e multidões me aplaudindo, falando que eu sou maravilhoso, que eu sou sensacional. Não, isso é besteira. Não quero isso para a minha vida. Quero ser pastor de uma igreja
que a partir da minha experiência, do meu exemplo, foi capaz de dar a vida uns pelos outros. Se não for capaz de dar a vida uns pelos outros, não é cristianismo. É religião pobre e barata. É religião sem vida. As pessoas estão muito preocupadas com o culto. Oh, que culto poderoso! Que culto maravilhoso! Aquele culto sim que estava lindo, fantástico. Pessoa que vive só na base do culto. E o culto é apenas um momento na história da nossa vida, da semana, em que nós celebramos a Deus a alegria do nosso coração de termos sido transformados em filhos dele. Que o culto que Deus recebe, sabe quando é que começa? A partir de agora. Quando vocês saírem daqui, quando encontrar seu irmão ali no ponto de ônibus, e você passar e dizer tchau, hein, e o seu carro vazio. Quando o seu irmão vai a pé para casa porque ele não tem dinheiro para pagar o ônibus. E você dá um tchauzinho para ele. Quando você notar o seu irmão com o sapatinho dele já furadinho, e você com 3, 4, 5 pares de sapato em casa que você não reparte com ninguém. Eu às vezes me encho de crise quando eu vejo no meu guarda-roupa, que eu ganho muita coisa que vocês me dão, me acostumam mal. Eu ganho muita coisa, eu fico pensando, meu Deus, eu não vou usar 10 sapatos, eu tenho só 2 pés. Eu não vou usar 10 pares, entendeu, cara? Eu vou usar malemar 1 ou 2. Quando eu vejo lá no meu armário, eu digo, Pai, me perdoa este pecado. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, ela tinha ido para a Índia fazer o trabalho, serviço social lá na Índia, por que ela andava com os pés tortos? Ela andava com o pé torto. Perguntaram para a Madre Teresa, por que a senhora anda assim? Foi algum problema que teve? Ela disse, não, é o seguinte, desde que eu cheguei aqui na Índia, eu recebo centenas e centenas de pares de calçado. E na Índia, para eu repartir com os mendigos, com os pobres, com os leprosos, com os necessitados aqui. Então, é o seguinte, ela disse, eu recebo esses pares de sapato, e todos os pares bons de sapato eu dou para as pessoas. O par que não é bom, é gasto, eu pego para mim. Ela disse, eu uso para mim. E tanto que eu uso esses sapatos mais usados, mais gastos, eu acabei deformando o meu pé. Porque os pares melhores eu dou para os leprosos. Esse cristianismo eu creio. Fico envergonhado quando vejo no meu guarda-roupa dezenas de camisas que vocês me dão. Para de me dar camisa. Camisas. O que eu vou fazer com aquelas camisas todas? Então eu faço uma lista, sempre uma lista, e começo a sair para distribuir para todo mundo. Se você anotar aquele presente que você me deu um dia no corpo de outro, abençoe-o. Que se não serviu para mim, serviu melhor para o outro, que era mais importante do que eu. Ouviram? Deixa eu só dizer uma coisa para vocês, só para terminar. 3 liçõezinhas deste texto. Estavam juntos e não se conheciam. Estavam juntos e não se conheciam. É o retrato da igreja de hoje. Estamos juntos aqui reunidos e nós não nos conhecemos. Tem gente aqui que está desempregado. Tem gente aqui que não consegue o dinheiro da condução para procurar um emprego. Tem gente aqui que não vai conseguir ter a refeição de domingo. O macarrão, o franguinho e uma saladinha. Não vai ter. Talvez vai ter um pão com mortadela que conseguiu comprar. Agora, o que isso diz para você? Nada.
Não é com você? Você não, você terá uma mesa muito farta, bonita, bem preparada. É com você mesmo, que se dane o restante do mundo. Esse cristianismo para mim não me serve. Estamos juntos e não nos conhecemos. O que é que você sabe do seu irmão? Judas não tinha com quem falar. Judas não tinha a quem confessar o seu pecado, a sua tentação. E quando você não confessa a tentação, você fatalmente vai ter que confessar o pecado depois, vergonhosamente. Tristeza, cara. Quando eu não tenho ninguém, filho querido, para dizer, me ajude, eu não estou bem, ore por mim. Cara, fica perto de mim, eu posso cair. Quando não tem ninguém para dizer isso, fatalmente eu vou cair. Quem não tem ninguém para confessar o pecado, fatalmente vai ter que, vergonhosamente, confessá-lo depois. Se você não tem ninguém para confessar a tentação, você vai vergonhosamente ter que confessar a queda, o fracasso e o pecado. Triste, não? Estavam juntos e não? Primeiro ponto, estavam juntos e não? Segundo, Judas ficou só. O bocado que Jesus oferece a Judas, talvez fosse a maneira de chamar a atenção para que o grupo atendesse Judas, pessoal. Está aí o cara, olha, esse que vai me trair. Mostra para eles, olha, veja o pão molhado aqui, ele vai me trair. Ele está em crise. Ele vai fracassar. Está aí. É ele, ajudem ele. Cristianismo é serviço e amor. Não é culto, religião, técnicas de adoração, que está cheio por aí, conversa fiada nojenta. E que não tem serviço, doação, entrega e amor. Precisava de ajuda e ficou só. Se o coração de Judas estivesse cheio de amor, será que o diabo entraria? Não. Mas o diabo entrou porque encontrou um coração vazio. Ah, mas pastor, mas se não fosse Judas que tivesse traído, alguém teria que ser... Eu sei, alguém faria isto. Não sei como. Mas infelizmente foi um dos discípulos de Jesus. Que triste. Que poderia ter sido protegido e cuidado. Judas ficou só. Faltou solidariedade, ajuda. Terceiro e último. Faltou amor e sensibilidade. Faltava amor no grupo. Jesus dizia que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque nisto conhecerão que vós sois meus discípulos, se vós tiverdes amor uns aos outros. Somos conhecidos que somos discípulos de Jesus, não pelas doutrinas que nós enfatizamos, não pelas técnicas de adoração que desenvolvemos, não pelo nosso catecismo religioso que praticamos. Somos conhecidos que somos discípulos de Jesus se nós, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Faltava amor no grupo. Depois de errar, de fraquejar a vida de uma pessoa, fica difícil de voltar, viu, pessoal? Agora mesmo eu abracei uma senhora tão preciosa que chegou aqui entre nós, vinda da casa de detenção. Ela veio, eu fui lhe dar um abraço carinhoso, lhe abracei, lhe beijei, com todo o carinho da minha vida. E disse para ela, amo você, seja bem-vinda à sua família. Seja aceita, bem-vinda. Ela disse, eu não tenho família. Nunca ninguém me recebeu, que nem o senhor está me recebendo. Eu abracei, ela veio acompanhada de uma outra discípula de Jesus, que me deixou encantado a atitude da discípula de Jesus, que está cuidando dela para mim.
O Senhor recompensará você, filhinha querida. E a outra que chegou disse para mim: não tenho família. Não tenho família. Está só, como Judas. Não tinha família para confessar. Ele estava só, ficou só. Não tinha ninguém para falar. É fácil a gente ver as pessoas, né? Há pouco tempo atrás eu passei ali na rua, né? E estava no trânsito, né? No carro. Parei no sinaleiro. E aí veio um moço forte, grande, com uma... Não sei o que ele estava vendendo bala, bom, essas coisas que eles vendem, os faróis, né? Aí eu olhei para aquele pessoa e disse: que triste, meu Deus, como eu sou feliz. Eu queria também abençoá-lo. Como, Senhor, como eu sou feliz. E aí eu disse para uma pessoa: quer saber a situação da pessoa? Conheça a história da vida dela. Pergunta a história da vida. Pergunta como é que foi o seu lar, sua família, seus pais, seus irmãos, seus familiares. Sabe por que o pecado está invadindo hoje o mundo? Sabe por que as pessoas hoje querem mudar de sexo? Sabe por quê? Não estão satisfeitos com seu próprio sexo. Sabe por quê? Porque dentro de suas famílias não foram nem notadas. Ou talvez até desmotivadas. Talvez até humilhadas. Sabe? Conheça a história da vida da pessoa antes de condená-la. E é o que eu disse para aquela pessoa que estava comigo. Ele disse: mas esse cara é forte. Ele fala: manda ele lá no campo ajudar a plantar lá na lavoura. Forte assim, manda plantar na lavoura. Esse filho querido, calma. Vamos conhecer a história da vida das pessoas. Seus traumas, suas lágrimas, seus temores, suas angústias, suas ansiedades. Você conhece a história da vida das pessoas? Você conhece a história da vida dos seus discípulos lá na célula? O que é que você conhece das pessoas que estão com você? Você lava os pés delas? Entendeu, Guguinha? Você é da nova geração, me ajude a ensinar esses princípios, Guguinha. Me ajude. Me ajude, Ronaldo, a multiplicar isso até o último dia da minha vida, filho. Depois continue. Me ajuda, Osmar, por favor. Me ajude, Anderson. Genro amado. Aperfeiçoe, faça melhor que eu. Eu, um homem muito limitado. Mas pela graça de Deus, hoje eu tenho vocês. Vocês, minha família. Judas falhou, porque estava só. No meio do grupo, ninguém sabia da sua necessidade. No meio da igreja, ninguém conhece o seu problema. Porque as pessoas estão preocupadas em cantar, bater palmas, grandes discursos, grandes reconhecimentos, tornarem-se os grandes, reconhecidos apóstolos, cantores, músicos, fantásticos na história. Este cristianismo não me interessa. O cristianismo interessa, para mim, é esse. Nisto conhecerão que vós sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ficamos em pé.